Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamentos Ocultos. Eu sou o Thiago e hoje eu vou estar falando sobre livre-arbítrio. O que é ser livre de verdade? Na frase nada animadora de Sartre, a liberdade paira sobre o homem como uma eterna condenação em que, sendo seu próprio senhor, ele está sentenciado a criar a si mesmo. Em sua peça As Moscas, Sartre faz seu herói exclamar: estou condenado a não ter nenhuma outra lei senão a minha. Apenas em nossa insegurança e condenação à liberdade total descobrimos a direção do destino. Você já notou que, quando animais enjaulados são colocados em liberdade comumente, algum tempo é necessário para que percebam seu recém-recuperado poder? Sem liberdade não pode haver moralidade. Liberdade é uma das coisas mais difíceis. A convicção do poeta de que ele está criando em absoluta liberdade seria então uma ilusão. Ele se imagina nadando, mas na realidade uma corrente invisível o carrega. O Ocidente cristão considera o homem como um totalmente dependente da graça de Deus, ou pelo menos da Igreja, como instrumento terrestre exclusivo e divinamente sensacionado para a redenção do homem. O Oriente, contudo, insiste que o homem é a única causa do seu mais alto desenvolvimento, porque o Oriente acredita na autolibertação. Mas, como eu já indiquei, há uma senão nesta orgulhosa reivindicação de autoafirmação, porque o homem não pode produzir essas compensações inconscientes à sua vontade. Ele tem que depender sobre a possibilidade de que elas podem acontecer. A maneira mais fácil de destruir um homem é retirar-lhe o sentido de liberdade e significado e, ao mesmo tempo, aplicar-se às civilizações. Nós nos tornamos desacostumados com o exército da liberdade. Somos como cachorros que pensam que estão acorrentados quando de fato estão livres. Essas coisas que eu li para vocês é isso aqui, ó, ABC dos Mistérios. Tá vendo? Que é tipo esse livro que eu comprei ele é tipo um ABC do ocultismo, né? Tem várias coisas aqui fala sobre liberdade e tal. Pô, tem muita coisa legal nesse livro que eu queria até, né, comentar com vocês. Tem muita coisa maneira aqui e aqui tá falando sobre a liberdade, né? Mas tem umas imagens, tá vendo? Tem umas coisas muito maneiras nesse livro que eu gostei pra caramba. Vai falar um pouquinho de cabala, fala um pouquinho de tudo, na verdade, que fala um pouquinho de cabala, tá vendo? Fala muita coisa legal. E hoje eu queria falar com vocês sobre o livre-arbítrio, né? Aqui também, ó, deixa eu mostrar uma parte pra vocês também. Aqui, fala sobre a maçonaria, tá vendo? Fala um pouquinho de cada coisa. Literalmente é um ABC mesmo, sabe, do ocultismo. Então, eu queria falar pra vocês. Eu tava falando sobre o livre-arbítrio porque há uma discussão muito grande sobre esse tema, né, livre-arbítrio. Tem gente que fala assim, se eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Bom, mas não é bem assim, né? Basta você pensar. Você tá na sua casa, você tá de madrugada e você quer ouvir um som super alto. Mas o seu vizinho acabou, né, de ter filho e você sabe que você vai incomodar seu vizinho. Você pode fazer aquilo ali, se bem que a lei te impede, mas tudo bem. Você pode fazer aquilo ali, mas você vai estar prejudicando seu vizinho. Então até onde vai seu livre-arbítrio? Seu livre-arbítrio não pode ir a ponto de ferir o livre-arbítrio do outro. É assim que eu penso. Eu sou livre para fazer o que eu quero, né, mediante as leis que existem. Mas se eu fizer algo que eu vou tirar a liberdade do outro, aí já eu estou passando dos limites, né? Eu li essas coisas para vocês, depois vocês refletem, né? Cada coisa dessa que eu li para vocês, que são vários autores diferentes aqui, tá vendo? Tem aqui que Joseph Campbell, né? Que fala a maioria dessas frases. Tem Colin, tem a parte do Sartre, né, também que falou essa primeira parte aqui. Então são várias partes. Então o que acontece? É pregado, né, que Deus deu o livre-arbítrio pra gente, só que a gente escolhe céu ou inferno. Quer dizer, é uma coisa muito tosca, né? Livre-arbítrio, então tipo assim, se eu aceitar Jesus eu vou pro céu, se eu não aceitar Jesus eu vou pro inferno, porque ele me deu uma escolha. Mas aí, né, eu tenho que escolher ele, entendeu? É muito estranho, não existe isso, falar ou você ama Jesus, ou você vai pro inferno eternamente. Ou você aceita Jesus, ou você vai pro inferno eternamente porque ele te ama.
É a mesma coisa eu pegar uma arma e colocar na cabeça da pessoa e falar, ou você me ama ou eu te mato, entendeu? A pessoa vai sofrer danamente, não faz sentido. Esse livre-arbítrio aí é uma furada e não tem nada a ver. É uma discussão muito maior sobre livre-arbítrio que eu vou estar falando para vocês, que eu acredito que de fato é o livre-arbítrio, né? Tem até uma que eu quero ler também com vocês, que eu separei, para mim, que é praticamente a principal, do Papi, que é: o homem é o único criador e o único juiz do seu destino. É livre de agir a sua escolha no ciclo da sua fatalidade, né? Ou seja, né? Nós somos livres dentro da gente, entendeu? Não por fora, porque por fora é muito difícil a gente ser livre, porque existem várias... Assim, por que a lei existe? A lei existe justamente porque o ser humano age às vezes como retardado, né? Por que diabos você vai fazer coisas assim, exemplo, você vai pular uma casa de um vizinho para poder fazer alguma coisa? Você não pode fazer isso. Existe uma lei que te pede isso, mas se o ser humano fosse consciente, ele não precisaria de uma lei, né? Então, muitas coisas que o ser humano não faz é porque existem leis e ele pode ser preso. Então o que acontece? A verdadeira liberdade está quando você desperta essa consciência, entendeu? Você não precisa de uma lei. Eu não preciso de uma lei para eu saber que eu não posso agredir as pessoas à toa, ou botar fogo em coisas, ou sair por aí roubando. Se toda a sociedade tivesse consciência para isso, não existiriam leis, né? E sabemos também que os governantes se aproveitam muito dessas leis aí, mas isso é uma outra discussão. Mas tá entendendo o que eu estou falando, raciocínio? Então a questão muitas pessoas não fazem coisas ruins porque a lei os proíbe. Mas se a gente despertar essa consciência, essa coisa interior, que é a verdadeira liberdade, porque a liberdade está em quê? Está em você ter as suas próprias opiniões, né? Está em você não ser escravo de nada. Porque, por exemplo, se eu tenho a livre escolha de escolher, né? Se eu tenho a liberdade dentro de mim, eu não posso estar preso a coisas, entendeu? As coisas que me manipulam minha opinião, sabe? Eu tomo decisões porque a minha religião fala assim, eu tomo decisões porque o partido político ou a coisa política possível fala assim, entendeu? Eu penso assim, desse modo, porque eu curto rock. Eu penso assim porque eu curto funk, entendeu o que eu tô falando? Então, a gente tem que se livrar todas essas camadas ilusórias e mais social, né? Todas essas camadas, porque a liberdade, ela tá quando você desperta a consciência. O Schopenhauer falava sobre essa coisa, né, do que a gente sempre deseja, querer, a gente sempre quer alguma coisa, a gente tem aquela coisa, a gente não vai ficar satisfeito. Você pode falar assim, eu queria muito aquele telefone, e quando você tem, daqui a pouco você já quer uma outra coisa, não termina, nunca termina, a gente sempre quer outra coisa, a gente nunca é satisfeito. E não que isso seja uma coisa completamente negativa, mas acaba sendo muito negativo, porque a gente acaba criando uma superficialidade sobre as coisas de fora e não de dentro, né, que são as mais importantes, as de fora são passageiras. Então a verdadeira liberdade, ela está dentro da gente, não é por fora, é muito difícil, né? Por fora, aquele lance que eu falei, para mim vale aquela regra, né? Eu não posso causar mal a ninguém, minha liberdade não pode restringir a liberdade do outro. Então, se eu para mim, a lei que eu sigo é essa. Se eu não estou prejudicando ninguém, então beleza, né? E a questão de prejudicar a gente mesmo é uma questão até pessoal, é nossa, né? Claro que dependendo do nível que você estiver fazendo, os seus familiares vão tomar uma atitude, né? Não estou falando disso. Estou falando de outras questões, né? Então, ou seja, a liberdade está dentro da gente, que a gente desperta essa liberdade. A gente não é escravo dessas coisas. E a liberdade está em quê? Quando você vai pintar um quadro, que o Schopenhauer fala, você vai pintar um quadro lá, você tá, assim, uma pessoa que gosta da arte e tudo mais, né? Por exemplo, eu faço minhas músicas de maluco, às vezes pego meu violão que está aqui, ó, que às vezes eu construo uma música, né, de louco e toco aí. Pra mim, a minha arte, não canto bem nem nada disso, mas é minha arte e eu me sinto bem ali. Ou então aqui gravando vídeo no YouTube, ou então lendo os livros, estando com a minha família. Então, são coisas que eu sinto que me dão liberdade mesmo. Pra mim é a liberdade. A liberdade pra mim é estar onde eu quero estar, com pessoas que eu quero estar. Eu me sinto livre assim. Por exemplo, outro dia eu fui na casa de um amigo meu, eu queria estar lá, queria visitar ele, estava com as pessoas que eu queria, trocando ideia, sempre respeitando o pensamento do outro, a opinião do outro. Então ali, eu estava até comentando com eles, ali eu me sentia livre, porque estava me sentindo bem, estava onde eu queria estar, né? Não estava interferindo na liberdade de ninguém, né? Então, estava fazendo o que eu queria. Então, ou seja, ali eu estava me sentindo liberto, entendeu? Então a liberdade não é você fazer o que você quiser, sair por aí matando as pessoas fazendo, não tem como, né? Isso não é ser liberto, isso aí é você querer, porque a gente está vivendo num mundo que não existe só a gente, existe só você, beleza, mas existem outras pessoas. Então a liberdade, ela tem limite. E a liberdade interior
ela é mais essa liberdade mesmo, de você se expressar muito na arte. Na arte ela libera muito essa nossa liberdade, né? Estar onde a gente quer estar, né? E quando eu falo de que a gente quer estar, assim, eu sei que existe hora pra gente ir pro trabalho, eu sei que existe hora dos afazeres, né? Isso aí é uma coisa que é o trabalho, não é o emprego, é o trabalho. O trabalho a gente tem que fazer. E o emprego é aquela coisa que a gente praticamente odeia, que é o capitalismo explorando a gente. Quer dizer, pelo menos eu, né? Então, já o trabalho a gente tem que fazer, atividade e tal. E há momentos que você vai ter a sua liberdade, né? Na sua imaginação você é liberto, você pode imaginar o que você quiser. Eles podem fazer tudo, menos entrar aqui, né? A não ser que você permita uma lavagem cerebral, né? Você não vai permitir que façam a sua cabeça na lavagem cerebral falando ao grosso, né? Então, ou seja, a gente vai ser liberto de tudo isso, a gente vai sempre estar evoluindo, sabe? Com as nossas opiniões, porque é totalmente imutável, sempre tem que estar mudando, sempre tem que estar melhorando. Então vamos se expressar na arte, vamos se expressar cantando, dançando, sabe? Nesse momento há uma liberdade, uma pessoa que gosta de dançar balé, que dança balé, naquele momento que ela está dançando, ela está se sentindo, sabe, livre, liberta, entendeu? Agora, aquela outra liberdade que ele fala que Deus dá a escolha, então isso aí já é um outro papo que eu discordo completamente de dizer que se Deus dá uma escolha, o livre-arbítrio, e se você não escolher aceitar ele, você vai pro inferno para sempre. É para sempre, não vai acabar nunca, você vai sofrer para sempre, entendeu? Então, faz sentido. Isso não é real liberdade. E a liberdade também não está na busca de coisas físicas e materiais. É muito difícil, como eu falei agora, como o próprio Schopenhauer falou. A gente quer, você viu os milionários aí? Se isso fosse mentira, os milionários, os bilionários seriam satisfeitos. Eles nunca estão. Já viu um bilionário falar que não precisa mais de dinheiro, que está muito bem? É muito raro. É muito raro. Então são coisas superficiais, né? Então, quando você está com seus amigos, batendo aquele papo, você está se sentindo super bem, você quer estar onde você quer estar mesmo, né? Então você realmente está tendo uma liberdade quando você canta porque você quer cantar, quando você dança porque você quer dançar, quando você pinta o quadro, quando você faz qualquer tipo de arte, quando você vai para a natureza, fica lá se você quer ir, entendeu? Ali você encontra liberdade, né? Na arte, nessas coisas que eu mencionei agora. Essas são as verdadeiras liberdades, a liberdade de dentro, você não fica presa a essas ideologias que só serve para nos confundir e nos manipular, entendeu? E viramos robôs dessas coisas. Então a gente também precisa ter essa liberdade interior, sempre percebendo as coisas, sempre tá tendo opiniões mutáveis no sentido de sempre estar estudando aquilo dali, né? Não deixar qualquer um entrar na nossa mente e fazer a nossa mente, né? Mas nesse plano físico é muito difícil você sentir o prazer. Então você vai sentir o prazer nessas coisas que eu falei, na arte, na dança, nessas coisas assim. E no mundo interior já é outra coisa. Aí são outros tipos de liberdade, o lance do plano astral, né? O lance todo que eu tô falando da gente, das nossas coisas interiores, das nossas verdadeiras buscas interiores, de estar dentro da gente, penetrar dentro da gente sabe, e ter essas experiências de meditação e tal. E ali a gente vai descobrindo um outro eu e vai encontrando uma verdadeira liberdade que está mais por dentro do que por fora. Porque por fora a gente é escravo de muitas coisas, mas por dentro a gente é mais livre, né? Mas para alcançar esse interior tem que trabalhar bastante. Então, galera, basicamente é isso. Pra mim, eu diria que essa é basicamente a liberdade que eu acredito, né? Se eu estiver vivo, eu pretendo fazer mais vídeos e destrinchar. No futuro eu vou falar mais sobre, sabe, explicar melhor. Então, primeiro eu quero fazer uns vídeos falando o grosso das coisas, o grosso da minha opinião, com palavras mais fáceis, com coisas assim. E no futuro, sabe, porque tem muita coisa pra me falar ainda. E no futuro eu vou melhorando essas coisas, falando melhor, explicando melhor. Mas a grosso modo é isso, né? Cada um tem seu jeito de pensar em liberdade, mas basicamente, pra mim, o livre-arbítrio é isso. Essa é a verdadeira liberdade. Então, valeu.